Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Essa irmã que vocês estão vendo aí na tela, ela se chama Camila e veja o que Deus mostrou a ela. E ali, gente, eu senti um temor muito grande, porque no fundo do meu coração eu não queria avisar as pessoas da volta de Jesus do que eu estava vendo ali dessa minha experiência. Eu senti um pouco de medo, porque eu pensei assim, as pessoas vão me achar louca, mas o temor que eu senti a Deus naquela hora foi como se retirasse esse medo. E só de eu ter tido essa visão de Jesus fez eu ver que eu tinha que avisar as pessoas que Jesus é real. Que ele não é uma mentira, que ele não é uma lenda, que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, e de que Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele vai voltar. E eu lembro que na hora que Jesus começou a falar comigo, eu lembro que ele falou bem assim: eu estou às portas. Eu me lembro muito bem o que ele falou para mim. Eu estou às portas e eu estou voltando. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. O meu nome é Marcos e seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E essa irmã que vocês acabaram de ver, ela se chama Camila. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Permaneça aqui no vídeo que vocês vão ver o que Deus mostrou a ela. Ela teve uma visão e foi muito real. E Jesus mais uma vez manda avisar que está muito próximo para a sua vinda. Bom, gente, eu queria estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive hoje à tarde e que eu tô impactada de verdade. Eu tô gravando esse vídeo à noite, eu tive a experiência com Deus. Hoje à tarde, eu não sei nem o que falar pra vocês, eu não sei nem como dizer pra vocês aqui nesse vídeo como eu tive essa experiência com Jesus. Sabe, eu fico impactada. Eu tive uma visão de Jesus hoje à tarde. E o que eu vou falar aqui, gente, é só pra quem crê, só pra quem tem fé. E eu não iria inventar uma coisa dessa. Eu sei muito bem o que eu vi e ouvi. E essa não é a primeira vez que eu tenho experiências com Deus. Mas essa visão que eu tive de Jesus, essa experiência que eu tive com Jesus, foi tão forte, porque eu nunca vi Jesus daquele jeito que eu vi na visão. Eu estava fazendo meu devocional à tarde, e quando eu estava em oração, eu lembro que eu estava muito, muito desanimada, gente. Eu estava me sentindo muito fraca espiritualmente. Eu acredito que eu estava sofrendo retaliação. Mas na hora que eu estava de joelhos ali em oração, o Espírito Santo de Deus tomou o meu corpo, me tomou na hora. E eu me lembro que foi como se o meu espírito se ligasse com o Espírito Santo de Deus naquela hora. Foi como se eu me conectasse com o céu, com Deus naquela hora. Foi como se eu me conectasse com o Senhor e meus olhos, minha mente e meu coração voltasse totalmente para o alto, para outra dimensão. Foi como se eu esquecesse o mundo, como se eu esquecesse as pessoas ali naquela hora e não lembrasse mais desse mundo, mas pensasse só em Deus. Eu não sei muito bem, gente, como descrever para vocês, mas eu me recordo que na mesma hora foi como se os meus olhos se abrissem. Eu não perdi a consciência, eu não perdi nada disso. Eu me lembro de tudo. Mas parecia que essa visão foi um sonho, mas eu me lembro de tudo. Foi como se eu tivesse sido arrebatada em espírito. E eu me lembro que, na mesma hora que meus olhos se abriram, eu tive uma visão e eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E na mesma hora que eu vi Jesus, foi como se ele estivesse na porta do céu. Gente, meu corpo tremia na hora que eu estava vendo essa visão. Eu me arrepiava todinha. Eu sentia a presença de Deus muito, muito forte no quarto. Deus, ele inundou o quarto inteiro com a presença dele. Foi como se ele purificasse o ambiente. Eu me lembro muito bem disso. E eu me lembro que quando Deus purificou o ambiente, eu não senti medo, eu não senti nada de medo, mas eu senti muito temor. Eu senti assim muita paz. E Deus ele testificava de que era ele, sabe? Testificava de que ele era a verdade, e de que ele estava ali comigo, de que era a presença de Deus, porque nada se compara à presença de Deus, nada se compara a Deus, e a gente sabe disso. Ali naquela hora, ele não precisou falar nada, porque eu senti o amor dele entrando na minha alma, no meu coração, dentro de mim. Foi tão bonito que eu vi ali na hora, porque eu lembro que das mãos de Jesus, ele fazia assim, como se fosse para me abençoar, e saiu uma luz muito, muito forte, resplandecia uma luz das mãos dele,
dos braços. E saiu uma luz assim do buraco da mão dele, porque na crucificação colocaram os pregos, né, nas mãos dele, furaram as mãos dele. Mas eu me lembro que saiu uma luz muito forte e foi como se testificasse no meu coração de que ele era o Filho de Deus. Não que eu duvidasse, mas testifica no nosso coração de que ele é a verdade. E testificou no meu coração, naquela hora, de que ele está vivo, de que ele é mais real do que eu, que ele é mais real do que o ar que respiramos, de que ele não está morto, de que ele não é uma lenda, mas que ele ressuscitou e que ele está vivo. Foi isso que eu senti lá dentro da minha alma. Foi como se todo o véu caísse por terra. Todo o desânimo que eu estava saindo, como se saísse ali. E como se minhas forças fossem renovadas. E eu me lembro que eu lembro que eu só consegui ver os olhos de Jesus quando eu olhei para o rosto dele. Deus não permitiu que eu visse assim, com detalhes, nitidamente, como Jesus era, mas eu me lembro que Deus só permitiu que eu visse os olhos de Jesus e o olhar de Jesus. E eu me recordo que quando eu olhei para os olhos de Jesus nessa visão, eram muito, muito puros os olhos de Jesus. Eu lembro que os olhos de Jesus eram como água e fogo, mas que eu sentia uma pureza saindo dele. É como se ele falasse, eu sou o verdadeiro amor, e não precisasse falar nada, porque eu olhava nos olhos dele, sentia o amor de Jesus, só de olhar nos olhos dele nessa visão, só de sentir a presença de Deus, só de ter visto Jesus nessa visão, eu sentia que ele é vivo, que ele é real, que ele é o verdadeiro amor. Era como se ele falasse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o verdadeiro amor, não existe outro amor a não ser eu sou o verdadeiro amor, o amor que as pessoas buscam no mundo, elas só vão encontrar em mim. Era isso que eu sentia na hora. E eu me lembro que quando eu olhei para os olhos de Jesus, eu vi que na cabeça dele tinha uma coroa, e nessa coroa ela era dourada, e essa coroa ela tinha umas pedras assim na coroa. E eu lembro que saiu uma luz assim, resplandecia uma luz assim da coroa, da cabeça de Jesus. E eu me recordo que na mesma hora eu ouvi a voz de Jesus. É como se a voz dele entrasse dentro de mim. Eu não sei bem como explicar isso pra vocês, gente, mas a voz de Jesus é uma voz de muitas águas, como diz na Bíblia. E eu senti, quando eu tive essa visão, como se Jesus ele falasse, tudo que eu falo aqui pra você é verdade. Eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro Deus, eu estou vivo, as minhas palavras são verdadeiras. As minhas palavras são palavras de vida eterna. Eu sou vivo, eu estou vivo, eu sou real, eu sou a verdade. Foi como se ele falasse, o que o mundo diz, o que o diabo diz é mentira. Eu te defino, eu sou a verdade, eu te renovo, eu sou a tua força, eu te guardo, eu te protejo, eu estou com você. Assim como eu disse no versículo que eu estaria com você todos os dias, eu estou com você. Era isso que eu sentia. Era isso que eu sentia quando Deus começou a falar isso pra mim. E eu lembro que na hora que Jesus começou a falar comigo, eu lembro que ele falou bem assim, eu estou às portas. Eu me lembro muito bem o que ele falou para mim. Eu estou às portas e eu estou voltando. Eu estou voltando. E a minha volta se aproxima cada vez mais, só não vê quem não quer ver mesmo. E ele começou a falar, me obedeça, avisa as pessoas. Avisa o máximo de pessoas que eu estou voltando. Avisa o máximo de pessoas do que você viu e ouviu dessa experiência, do que eu estou te dizendo aqui agora. Avisa e me obedeça, me obedeça. Eu me lembro muito bem quando ele falou isso pra mim, me obedeça. Porque se você não me obedecer, você vai estar desobedecendo a Deus. E ali você vai prestar contas a Deus no dia do juízo. E ali, gente, eu senti um temor muito grande, porque no fundo do meu coração eu não queria avisar as pessoas da volta de Jesus, do que eu estava vendo ali dessa minha experiência. Eu senti um pouco de medo, porque eu pensei assim, as pessoas vão me achar louca, mas o temor que eu senti a Deus naquela hora foi como se retirasse esse medo. E só de eu ter tido essa visão de Jesus fez eu ver que eu tinha que avisar as pessoas que Jesus é real, que ele não é uma mentira, que ele não é uma lenda, que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, e de que Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele vai voltar. Foi isso que eu senti, eu tinha que fazer isso como obrigação, eu tinha que obedecer o que Jesus me disse. E eu lembro que na hora que Jesus começou a falar que era para mim avisar as pessoas de que a volta dele se aproxima, de que ele está voltando. Eu lembro que ele estava muito, muito arrumado, gente, como noivo mesmo.
e que ele estava só esperando mesmo o dia mesmo dele vir e buscar a sua igreja e, sabe, de vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja. E eu lembro que na mesma hora que Jesus falou isso tudo para mim, eu tive uma visão na mesma hora e vi fogo descer do céu. Foi como se passasse cenas assim. Eu vi fogo descer do céu e esse fogo, ele ia em vários locais, em vários lugares. Esse fogo ia nas pessoas e entrava nas pessoas. Era como se esse fogo era um fogo santo, porque eu sentia que era. Era um fogo santo, porque eu sentia que era. Como se esse fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, entrasse nessas pessoas. Eu não me lembro muito quem eram essas pessoas. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Eu não vi com detalhes quem eram essas pessoas. Mas eu me lembro que esse fogo entrava dentro das pessoas. Mas eu senti que esse fogo não era como fogo destruidor, não era fogo como ira, não era tipo como vingança. Mas eu senti que esse fogo era como se fosse um avivamento, um despertar sobre as pessoas, sobre o Brasil, sobre o mundo. Eu senti isso como se através desse fogo houvesse um despertar, libertação, cura, conversão nas pessoas. Foi isso que eu senti. E quando eu vi esse fogo, Jesus, ele começou a falar comigo, porque eu ouvi a voz de Jesus na hora e ele falava bem assim: está começando e já começou. E eu sentia que esse fogo ia de uma vez em vários lugares e entrava nas casas. E Jesus começou a falar: está começando. E eu me lembro que na hora que ele falou isso, está começando, ele falou: o que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Foi o que Jesus disse para o discípulo dele, Pedro, que diz na Bíblia. E na mesma hora que ele falou isso para mim, ele fez eu lembrar do versículo de Atos, que eu não me recordo agora qual versículo, mas que diz nesse versículo que os jovens terão visões e os velhos sonharão, e que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne dos seus servos e de suas servas, e que os seus servos iriam profetizar nos últimos dias. E Jesus começou a falar para mim que do mesmo jeito que fala nesse versículo está ocorrendo no mundo, que esse versículo está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais no mundo. Eu não sei se vocês estão vendo que muitas pessoas estão sendo despertas, que estão voltando para os caminhos do Senhor, sabe? Que estão tendo sonhos, que estão tendo visões na terra. Deus está dando sinais da volta dele, Deus está despertando muitas pessoas, só não vê quem não quer ver mesmo. E muitas pessoas dormem, e eu acredito que Deus está despertando muitos através dos seus profetas, através de seus servos e de suas servas. Gente, quando Jesus começou a falar isso para mim, eu lembro que ele falou: eu sou a tua força. Vai lá e avise as pessoas. Eu me senti renovada aquela hora, porque eu estava sem forças, realmente. Eu não tinha forças para pregar o evangelho, eu não estava com forças. Mas na hora que ele falou isso, foi como se o Espírito Santo de Deus me renovasse de uma vez. E ali eu vi realmente que a nossa salvação não é brincadeira, que a volta de Jesus não é brincadeira, que Jesus não é brincadeira, que Jesus é real, é muito real, e ele está vivo, e ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eu lembro que na mesma hora, quando ele terminou de falar comigo, ele começou a falar aquele versículo de Apocalipse, que ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim. E ele começava a falar isso várias vezes. E eu falava: Deus, não vai embora. Não vai embora, porque, gente, a presença de Deus era tão imensa. Era tão boa que parecia que eu tinha morrido. Não dava vontade de voltar para a terra, dava vontade somente de ficar lá no céu. Eu só tinha vontade de ficar lá e não voltar, porque era como se a presença de Deus me inundasse ali naquela hora, me enchesse. O amor de Deus, ele me enchesse. Mas era como se Jesus falasse: você precisa, você tem que ir lá e falar do meu amor. Você tem que praticar as minhas palavras, você tem que praticar o amor que eu estou te oferecendo. Porque Jesus, ele estava falando muito comigo, principalmente esses dias, que não adianta a gente pregar o evangelho, ter vários dons espirituais. A gente tem que praticar o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, porque o nosso verdadeiro testemunho é através de nossa vida, de nossas atitudes, de nosso comportamento, não apenas com nossas palavras. E Jesus, ele tem falado muito comigo que é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja se colocar em posição, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de ser crente Nutella, né? Que a gente tem que ser crente raiz. Jesus está às portas, e eu vi realmente que ele está às portas depois que eu tive essa experiência. E Jesus, ele foi falando também comigo com essa experiência, que ele
Ele tem visto muitas pessoas distraídas com as coisas do mundo, e ele falou para mim que o diabo, ele tem distraído muitas pessoas com os prazeres do mundo, ele tem distraído e tem tirado, e tem tentado tirar os cristãos, os servos de Deus, da presença de Deus, para levar para o mundo, para se desviar de Deus e levar para o inferno junto com ele. E Deus foi falando para mim que do mesmo modo que Satanás tem pressa, porque ele sabe que o arrebatamento está próximo de ocorrer, Deus também tem pressa com os seus. Deus também tem pressa, Deus tem visto, Deus ele está despertando os seus. Deus ele está despertando as pessoas para ele, para a sua volta. E muitas pessoas dormem, muitas pessoas estão brincando com a salvação, muitas pessoas estão brincando com o nome de Jesus. Não é tempo mais de brincar. Lave suas vestes. Tem um versículo na Bíblia que fala: quem está limpo, que se limpe mais. Quem está sujo, que se suje mais. Não é tempo mais de brincar. Aí você acorde. Não é fácil buscar Jesus, não é fácil. Você pensa que para mim é fácil? Eu sou falha também. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Só Jesus ele é perfeito. Mas não é pela nossa própria força, que a gente vai conseguir. Mas é através do Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir, pois Jesus Cristo é a nossa força. E se Jesus falou que é com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia de sua volta, é porque ele é com a gente. E se ele falou que a gente vai conseguir vencer, porque a gente vai conseguir vencer, porque Jesus ele é fiel e ele cumpre as suas promessas, ele cumpre o que ele fala. Então creia na palavra de Deus. Creia no que Jesus diz ao seu respeito. Creia no que Deus está falando com você. Creia no amor de Deus. Creia no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Creia na verdade, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou tudo isso para mim nessa visão, nessa experiência, eu senti, do fundo da minha alma, que tudo que ele falava para mim era verdade. Como se tudo que ocorreu na Bíblia, tudo que ele falou na Bíblia é verdadeiro, é real. Não que eu duvidasse, mas o que eu passei ali foi um despertar espiritual, sabe? Porque eu estava desanimada, como eu falei, mas Deus ele me animou ali. Foi como se ele falasse: filha, eu não quero ver você dormindo quando eu voltar, eu quero você acordada, eu quero ver você desperta, assim como aquelas 5 virgens prudentes, que fala na parábola das 10 virgens na Bíblia, acho que até em Mateus. Ele quer a gente acordado, como as 5 virgens prudentes. Ele não quer a gente dormindo, como aquelas 5 virgens não ajuizadas, que quando Jesus voltar para buscar sua igreja, ele quer a noiva adornada, santificada. Na Bíblia mesmo tem um versículo que fala que só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do Deus Pai. Sabe, como eu falei aqui, não é fácil, como eu falei, somos falhos. Mas Jesus é a nossa força. Ele é que vai ajudar a gente a permanecer, a perseverar na sua presença, nos seus caminhos. E se ele está me usando aqui para alertar vocês, para despertar, para falar com as pessoas sobre a volta dele, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E ele não quer que você fique. Ele não quer que você fique na tribulação, ele quer que você suba no arrebatamento com ele. Jesus quer que a gente busque ele cada vez mais, que a gente jejue mais, que a gente ore mais, que a gente leia mais a palavra de Deus, que a gente se alimente da palavra de Deus, que a gente venha nos fortalecer espiritualmente. Porque na Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau. E a gente tem visto o quanto o mundo está perdido. A gente tem visto. E eu acredito que Jesus, ele quer apenas te despertar. Que essa experiência que eu tive é apenas um alerta, não é para você ficar apavorado ou apavorada. Eu tive muito temor com essa experiência que eu tive. E mexeu muito, muito comigo, de verdade. E eu não sei nem o que falar pra vocês, gente. Mas eu só falo uma coisa. Acorde e vigie mais. Jesus, ele está voltando, ele está às portas. Isso pode ser até clichê. O que eu tô falando aqui, que Jesus está voltando, mas ele está voltando. E ele veio para buscar a sua igreja. Ele já está preparado para buscar a sua igreja. Jesus está voltando e ele te ama muito. Ele te ama demais. Se você parou nesse vídeo aqui, eu acredito que não é em vão. Deus, ele quer falar com você. Gente, a aparência que eu tenho assim na minha mente de Jesus é muito, muito bonito. É muito bonito, gente, porque o amor de Jesus é muito puro. É muito, muito puro. Puro como de um bebê, como de uma criança. Jesus, ele te ama muito, te ama demais.
E Ele quer você. Ele quer você perseverando. Não desista do Senhor. Ele é contigo. Ele é com você. Não pense que Deus não está te vendo. Não pense que Deus não vê tudo que você passa, tudo que você pensa, que você sente. Glória a Deus, meus irmãos. E de uma coisa eu tenho toda a certeza, como a nossa irmã mesmo disse, a nossa irmã Camila, ela disse que se você parou nesse vídeo, não foi por acaso, mesmo você sendo cristão ou você não sendo cristão, não importa, você não parou aqui por acaso, porque se você, irmão, se você é cristão, se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse vídeo eu tenho toda a certeza que é para aumentar mais ainda a sua fé, que é para despertar, para você vigiar e orar mais. E você que não é cristão, você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse vídeo é para te despertar, esse vídeo é para abrir seus olhos espirituais, para que você possa crer naquilo que está para acontecer, e que você venha crer e que você venha entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus. E quando todos menos estiver esperando, o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e Jesus vai resgatar a sua igreja. E isso é independente se você crê ou se você não crê, isso vai acontecer, tenha certeza, e se despertem, porque Jesus, ele vai voltar. Irmãos, se encham de Deus, se encham da presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te conduzir para a porta estreita. E larga, irmãos, larga é a porta que te leva para a perdição. E é isso que o mundo tem oferecido para as pessoas, a porta larga. Não se engane. E eu espero, irmãos, que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que esse vídeo tenha aumentado a sua fé, que esse vídeo venha te despertar em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.